A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um pão santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos hermanitos e hermanitas, e a todos bem-vindos a nossos canal em YouTube. Agradecendo aos irmãos que sempre estão compartilhando, agradecendo aos irmãos que estão se inscrevendo, está compartilhando para demais católicos. Quantos irmãos católicos não chegam aqui e dizem, irmão, eu tenho aprendido. Olha, foi Deus que colocou um vídeo seu na minha vida. Quantos não têm saído das seitas porque têm encontrado um vídeo do nosso apostolado aqui? Não são poucos. Faça aqui no nosso irmão Manuel, Raimundo Manuel do Rio Grande do Norte, que estava nas seitas, encontrou um vídeo meu e se converteu à verdadeira igreja de Jesus Cristo. Meus irmãos, compartilhe para seu grupo de apologética, de patrística, não brinque não. Para o grupo do Textuzão, para onde você convide mais um. Sempre lembrando que é para católicos. Para católicos. Aqui embaixo, olha só, contribua com esse apostolado. Pix estabelecido 634@gmail.com. Esse Pix é o nome da minha esposa Maria Juliana de Lima. Você compartilha. Tá vendo essas bíblias? Algumas bíblias que aqui eu tenho. Graças a você que compartilha, comprando essa versão da Mato Soares, a versão Sisto Clementina que está para chegar quando eu estou gravando esse vídeo, não é? É vocês que contribuem, que nos ajuda, é sempre para enriquecer a fé de vocês. Meus irmãos, você está vendo aqui no lado o nome bem grandão, heresia, e é heresia mesmo. Hoje nós não estamos aqui para falar, refutar as doutrinas, as babilônicas, as babéis protestantes. Hoje nós estamos aqui para refutar a heresia da teologia da libertação. Temos que falar dessa heresia, porque nós leigos, São João Paulo II disse, chegar o tempo em que os leigos iam sustentar a igreja. E quem eu estou vendo hoje sustentando a igreja é os leigos. Os leigos apologistas, a maioria desses apologistas que vêm do protestantismo, que são ex-protestantes, outros que vêm da linha carismática, que eram carismáticos e que se tornaram apologistas. Como eu, ex-protestante, vim do protestantismo, fui para a renovação carismática, hoje não pertenço mais à renovação carismática, mas me tornei apologista, não é? Muitos, a renovação carismática lá atrás, não essa agora que está mais para show, essas coisas, mas aquela antiga, gerou muitos intelectuais. Dom Adair José disse isso na entrevista ao Santo Flow. Não é? Que a antiga renovação ela gerou intelectuais, gerou apologistas, gerou pessoas que têm conhecimentos. E eu vim daí. Não é? Então veja, nós vamos ler aqui. Sabemos que está no encontro do 25º, né, da SEBS. Você sabe que a SEBS foi criado e é uma criação da teologia da libertação. Eu gostaria de convidar você. Eu vou fazer o seguinte. Nesse vídeo aqui, eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Você vai no comentário, é o primeiro de cima, com as letrinhas azuis, né, fixada, aquelas letrinhas azuis. Você toca naquela, é um link. Eu vou deixar o link aqui, nos primeiros comentários fixado, do comentário do canal do nosso amigo e professor Bernardo Custer, onde ele fez um vídeo, é uma série muito boa, chamada Eles Estão Entre Nós. Primeiro comentário fixado. É 2 horas de vídeo, vale a pena, meu irmão. E você vai ver de onde foi que nasceu a SEBS, as comunidades de base da teologia da libertação. E está tendo esses encontros, e essa mulher, pregadora da teologia da libertação, nós vamos ler aqui, biblista onde, por caridade? Você está vendo aqui em cima, ó, SEBS, aí, ó, SEBS do Brasil, né? E nós sabemos que existe toda uma agenda para 2030 da ONU, né? Uma agenda para 2030. E a teologia da libertação, não só aqui, mas em todos os países onde domina grande quantidade de bispos, estão correndo avassaladamente para entregar
essa agenda 2030 da ONU. Entregar uma igreja paganizada, uma igreja sem sacramentos, uma igreja semelhante às seitas protestantes, é o que eles querem fazer. E olha o que a heresia dessa mulher. Vamos ler aqui abaixo para você ver comigo. Começando aqui abaixo no rodapé, vamos ler? Olha lá. SEBS do Brasil, 25º Intereclesial. Deixa eu ver se é intereclesial. Intereclesial da SEBS, né? SEBS. Olha aqui, ó. Biblista destaca a importância de atuar nas margens da sociedade. Essa foto eu peguei do canal Católico de Verdades. O cara lá do nosso irmão lá do Católico de Verdade, não sei o seu nome, ele fez um vídeo a respeito disso. Eu peguei e tirei um print dessa foto. Eu precisava fazer um vídeo aqui no canal para vocês a respeito disso. Falar a respeito disso. Refutar essa heresia que essa mulher disse em Bíblia, com Bíblia. Você sabe o que é refutação? É com Bíblia. É com Bíblia Sagrada, tá aqui, ó. É com Bíblia Sagrada. Com Bíblia Sagrada. E aí, ele trouxe abordando a questão de menos missa e mais celebração dos leigos. Primeiro, dentro da Sagrada Escritura não existe celebração de leigos. Essa é uma realidade. Tem duas coisas que eu não concordo. Duas coisas que eu não concordo, que nós vivemos muito dentro da igreja. É ministro da palavra e ministro da Eucaristia. Eu não concordo. Eu fui ministro da Eucaristia, quando eu estudei e me aprofundei, eu renunciei a ministro da Eucaristia. Eu não concordo. Cada cara tem sua opinião, essa é a minha opinião. Eu não concordo com o ministro da Eucaristia e não concordo com o ministro da palavra. Para mim, isso aí compete ao padre, compete ao diácono, a celebração da palavra compete ao diácono, distribuição da comunhão, proclamação do evangelho ao diácono. Certo? Eu não concordo com isso aí. Cada cara tem sua opinião, eu respeito a sua, gostaria que respeitasse também a minha. Essa mulher, esse encontro que está havendo, né, da teologia da libertação, CNBB e essa coisa toda, então um documento que vai sair aí, que vai ser dado para as paróquias, para as comunidades, né, para as capelas, menos missa e mais celebração dos leigos. Nós não vemos Jesus mandando o leigo celebrar, não. Você não encontra um versículo na Bíblia, um leigo celebrando. Não tem o primeiro dentro da Sagrada Escritura. Não existe celebração por parte de leigos. Nós vemos o diácono Filipe no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, que começa lá no capítulo 7, já no final do capítulo 7, entra no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Ele vai, prega na Samaria, em outras redondezas, batiza aquele povo. O diácono pode realizar 2 sacramentos, batismo e matrimônio. E manda chamar Pedro e o outro discípulo, Pedro e João, para crismar aquele povo. Veja, nem o crisma ele podia dar, não pode. Então, nós vemos que tudo isso anda nessa agenda anticrística, eles querem preparar a igreja católica para entregar e para dizer, seja bem-vindo o anticristo. Para essa agenda de um governo único, essa agenda mundial. Não posso falar mais coisas aqui, infelizmente. Mas vamos ver, ó, biblista, essa mulher é biblista. Para dizer a heresia, você está vendo lá, né? Um traço de vermelho embaixo. Olha a heresia que essa mulher disse. Jesus era leigo, nunca foi sacerdote, disse a assessora Thea Frigério durante a atividade nesta quarta 20, no terceiro dia do encontro, né? Que articula não sei o que lá da SEBS. Veja só, não, olha, veja o nome dessa mulher, né? Eu vou dizer o nome dela de novo. Thea Figueiredo. Biblista. Isso é uma vergonha para os biblistas, uma coisa dessa aí. Jesus era leigo, nunca foi sacerdote. Além de Jesus ser Deus, 100% Deus, 100% humano, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade de Deus,
corporalmente, Colossenses 2:9, Jesus foi consagrado pelo Pai, sumo sacerdote, no capítulo 1, versículo 9 de Hebreus, presta atenção, está escrito: ó Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Jesus foi consagrado, sagrado por Deus Pai, profeta, sacerdote e rei. Quando você é batizado, você é consagrado com o óleo do crisma, profeta, sacerdote e rei. Nos tornamos um com Cristo, membros da igreja de Cristo, um com Cristo no batismo. O sacerdócio comum dos leigos, 1 de Pedro 2:9, o sacerdócio comum dos leigos. Formou para seu Deus, de um povo para seu Deus, um reino sacerdotal. Somos um povo sacerdotal, o sacerdócio comum dos leigos. Jesus era sacerdócio comum dos leigos? Não, Jesus era sacerdote ministerial, sumo sacerdote. A começar do Salmo 109, verso 4. Preste atenção. Olha o que diz. Eu vou refutar com a Bíblia. Eu vou dar alguns versículos para vocês anotarem aí em suas cadernetas. E essa mulher, biblista, veja, isso é uma vergonha, uma coisa dessa. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Meus irmãos, eu quero convidar apologistas, quem está estudando apologética, vamos nos unir. Vamos nos unir. Olha Bernardo Curti chamando uma multidão para se unir contra isso. Para formar na doutrina, nas escrituras, na patrística, para poder conhecer, para combater essas heresias, para você dizer não, chega. Quando um povo se reúne e diz basta, nós não queremos, ele não vai fazer o que o povo não quer. Certo? Vamos nos unir, meus irmãos. É uma vergonha, olha só. Aconteceu o primeiro encontro de apologistas na Colômbia. O apologista colombiano Rodrigo Calvo, o padre Mojica, reuniram apologistas de outros continentes. Está dando-se início a esses encontros de apologistas. A igreja apologética está salvando pessoas. Está formando os católicos contra essas barbaridades, essas heresias. Olha só, Salmo 109, verso 4, olha o que está escrito. Ó. O Senhor jurou. Quem? Deus. O Senhor jurou e não se arrependerá. Deus não se arrepende, olha só. Abre aspas. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, no capítulo 14 de Gênesis, versículo de número 18, diz que Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, rei de justiça, pega pão e vinho, abençoa e dá para Abrão pão e vinho. A Epístola aos Hebreus diz que sem sacerdócio não tem como oferecer nada, porque só se pode ser pelo sacerdócio. E Jesus se ofereceu por mim e por você na cruz do Calvário, sua carne e seu sangue para nos salvar. Mateus 26, 26 a 28. Lucas 22, 19. Ele nos deu sua carne e seu sangue. Quem pode fazer isso? O sacerdócio. E ali ele institui o novo sacerdócio da nova e eterna aliança para distribuir a carne e o sangue, porque só o sacerdote pode dar. Por isso que o sacerdote no altar diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. O padre diz, você não escuta dizendo toda missa? Tomar e comer, isto é o meu corpo. Ele tem a pessoa de Cristo para dizer isso. E a própria Sagrada Escritura nos diz isso, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Versículo 4 diz, achegai-vos a ele, pedra viva. Quem é a pedra viva que está falando? Jesus, dos quais vós vos tornastes outras pedras vivas, outros em personas Cristos. Verso 5. Vós fostes constituído um sacerdócio santo para oferecer vítimas espirituais. Vítimas são hóstias, para oferecer hóstias espirituais. A carne e o sangue de Cristo. Só pode vir pelas mãos do sacerdote, ser um sacerdócio de instituição apostólica, de sucessão apostólica, de ordenação apostólica. Não tem sacramento, não tem Jesus, não tem carne e sangue de Cristo, não tem. E a Epístola aos Hebreus
no capítulo 9 e no capítulo 10, vai dizer que sem sacerdote não tem como oferecer nada. E se Jesus ofereceu o seu corpo para nos salvar, verso 4, não quiseste, ao entrar no mundo, Cristo disse, não quiseste oblação, nem sacrifício de touro, de carneiro, de bode, não te agradam, mas me formaste um corpo. No verso 10 diz, somos santificados pela oferenda do corpo de Cristo. Jesus doou sua carne e seu sangue. Toma aí como este é o meu corpo que será entregue por vós. Lucas 22, 19. Por que ele ofereceu? Primeiro, só pode oferecer, diz a Epístola aos Hebreus, no seu contexto teológico, que o sacerdote, que a pessoa que oferece algo de si, ela tem que ser sacerdote. E aqui, falando esse texto de Jesus, o Messias, rei sacerdote na Ave Maria, está aqui em cima. Messias, rei sacerdote, eu só aconselho estudos com a Bíblia da Ave Maria. Tem outras traduções católicas que são barrela. É gambiarra, tem que ser a Bíblia da Ave Maria. Meus irmãos, olha só. A Epístola aos Hebreus, nós vamos começar agora. Vamos entrar na Epístola aos Hebreus. Vamos começar na Epístola aos Hebreus pelo capítulo 2 da Epístola aos Hebreus. Vamos lá. Capítulo 2. Eu já estou em Tiago. Vamos começar aqui. Capítulo 2 da Epístola aos Hebreus, versículo 17. 2,17 da Epístola aos Hebreus. Vamos lá. É por isso que convinha que ele se tornasse em tudo semelhante aos seus irmãos. Diz aqui, que Jesus se tornasse em tudo semelhante aos seus irmãos. Nós somos os irmãos de Jesus. Para ser um sacerdote compassivo e fiel no serviço de Deus, capaz de expiar os pecados do povo. Pacata! Como é que está ali o traço de vermelho abaixo? Jesus era leigo, nunca foi sacerdote. Eu vou lhe dar cerca de 15. Eu disse irmão Adonis que dava uns 20. Faça a conta aí, nem contei quantos versos é, talvez sejam uns 20. Já vimos logo, a Epístola aos Hebreus está forrado, tá? Nós vamos encontrar isso aí muitas vezes na Epístola aos Hebreus. E nós já começamos no capítulo 2. No capítulo 2, nós vamos para o capítulo 3, verso 1. No 3, verso 1, preste atenção. Portanto, irmãos santos, participantes da vocação que vos destina a herança do céu, considerai o mensageiro e sacerdote da fé que professamos, Jesus Cristo. Pacata! Ei! Esse versículo está falando na vocação dos homens que são constituídos. No capítulo 5 diz, em verdade, todo sacerdote é escolhido dentre os homens e é constituído a favor dos homens como mediador nas coisas que diz respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelo pecado. Está falando da vocação daqueles que Jesus ordenou. Jesus foi ordenado por Deus. Jesus ordenou, quando ele disse, fazer isto em memória de mim. Quando ele ordena a sua igreja, fazer isso até que eu volte. 1 Coríntios 11, 26 diz, fazer até que eu venha. Então a igreja continua entregando faz 2000 anos até a segunda volta de Cristo. Até a volta de Cristo, a igreja continua dando carne e sangue de Cristo para nós. A igreja é dele. Certo? Não essas gambiarras por aí. Então veja de novo. Olha de novo, olha só. Portanto, irmãos santos, participantes da vocação que vos destina à herança do céu. A vocação o quê? Ao sacerdócio ministerial. Para ser sacerdote, a pessoa tem que ser o quê? Que a Bíblia está dizendo? Tem que ser santo. Vocação que destina o céu. Qual é a missão do sacerdote? Levar as ovelhas para o céu. Como a cabeça, somos sacerdote Cristo Jesus. Nos dando o sacramento, nos dando Jesus vivo na Eucaristia.
eucarístico, Jesus vive eucarístico, absolvendo nossos pecados, João 20, de 22, de 21 a 23, nos dando os sacramentos, não é trazer essas heresias aprontando uma igreja para que o receba o anticristo. E para cima de nós, não. Veja, portanto, irmãos santos, participantes da vocação que vos destina a herança do céu. O sacerdócio, ele é do céu, não é deste mundo. Como Jesus disse na oração sacerdotal, Pai, no capítulo 17, versículo 20 a 22, Pai, eles estão neste mundo, como nós estamos nesse mundo, mas não são deste mundo. A igreja de Cristo não é desse mundo. Esse sacerdócio não é deste mundo. Considerai o mensageiro e sacerdote da nossa fé, da fé que professamos, Jesus Cristo. Ele é o sacerdote-chefe. O sumo sacerdote, que instituiu seus sacerdotes na sua igreja. Ei! Versículo 6 do capítulo 3, olha só. Cristo, porém, foi como filho à frente de sua própria casa. Que, como filho à frente de sua própria casa, a casa aqui é a igreja. E sua casa somos nós. Igreja física. Nós. Contanto que permanecemos firmes até o fim, que professando intrepidamente a nossa fé, e ufanamos da esperança que nos pertence. Que o quê? Que nos pertence. O capítulo 5, versículo 6. Mas veja só o que diz, olha só. Capítulo 5, versículo 6. Como também diz... Vamos ver que está falando de Jesus. Vamos pegar o versículo 5 para você entender que está falando de Jesus. O que é que essa mulher que se diz biblista? Biblista do quê? Biblista do quê? O protestantismo também se diz biblista. Mas biblista do quê? Da heresia, da mentira, da estrada larga. Assim também Cristo não se atribuiu a si mesmo a glória de ser sacerdote. Esta lhe foi dada por aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tem um manezão por aí que diz que Cristo foi criado. Cristo foi criado, foi gerado. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Está no Salmo 2, verso 7. Como também diz em outra passagem, que é o Salmo 109, você viu comigo, verso 4. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Leia todo o capítulo 4 da Epístola aos Hebreus, de 1 em diante, e você vai ver que Cristo é sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque. Ei! Versículo 10. Porque Deus proclamou Jesus sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Deus proclamou, Deus ordenou Jesus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é o próprio Jesus. Melquisedeque dá a Abraão pão e vinho. O que é que Jesus dá à sua igreja? Pão e vinho. E diz: isto é o meu corpo. Veja que a Bíblia diz, na Ave Maria é perfeito, durante a ceia, ou seja, durante a missa, 26 e 26 de Mateus, durante a missa, Jesus tomou o pão, benzeu, veja, eclipse. Deixa eu pegar o nome da oração das ofertas. Tem aqui que eu notei. O nome é Epíclise da oração, epíclise. É um nomezinho estranho de dizer, mas está aí. Epíclise. Consagrou, partiu, milagre da transubstanciação. Aí já não é mais pão. Antes desse benzeu, que é a consagração das ofertas depois do vinho, pão. Veja, que a Bíblia diz, ele tomou o pão, benzeu, partiu dos discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Veja só.
Quem pode fazer isso? O sacerdote. E ele instituiu o sacerdote a fazer isso. Aí está, meus irmãos. Ei, mas não para por aí não. Capítulo 7, versículo 11. De 11 a 17, olha só. 7, de 11 a... Eu falei o capítulo 4, é o capítulo 7, tá? Você vai ver toda a história, como Jesus é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O grande rei de justiça. Melquisedeque era Jesus, que dá pão e vinho. Jesus também dá pão e vinho e diz, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Olha só, do versículo 11 ao 17, vamos ler, no 7. Se a perfeição tivesse sido realizada pelo sacerdócio levítico terreno, porque é sobre este que se funda uma aliança dada ao povo, que necessidade havia ainda que surgisse um outro sacerdote, Jesus, um outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus, e não segundo a ordem de Arão? Pois transferido o sacerdócio forçoso, é que se faça também a mudança da lei. Mudou, né? A lei mudou, Jesus mudou a lei. É toda a doutrina da igreja. Lei, doutrina de fé. 13. De fato, o qual que se aplicamos estas palavras é de outra tribo, o qual ninguém foi encarregado do serviço do altar. É notório que nosso Senhor nasceu da tribo de Judá, tribo da qual Moisés de nada encarregou ao falar do sacerdócio. E isto se torna ainda mais evidente que se trata em conta de que este outro sacerdote que surgisse à semelhança de Melquisedeque, Jesus, foi transferido não por prescrição de uma lei humana, não foi o próprio Deus, ele encheu outro ex-sacerdote, mas pela sua imortalidade. Olha como é forte isso. Mas pela sua imortalidade. É forte isso, Brasil. Onde é, meu pai? 17. Por isso está escrito, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Diz que é eterno, é um sacerdócio eterno. Essa mulher é a teologia da libertação, que vai dizer que Jesus não é sacerdote? Esse povo está contra a doutrina da igreja, a tradição de 2000 anos e as sagradas escrituras. Essa mulher e os seus comparsas estão tentando destruir uma doutrina de 2000 anos colocada por Jesus. Não vai conseguir. As portas do inferno não podem destruir uma igreja. O inferno é teimoso, ele tenta. E com o rebuliço que faz, Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 14, vendo que não podia pegar a mulher, fazer com a mulher o que fez com Eva, o que foi que ele foi fazer? Guerra ao resto dos seus filhos. Isso é a serpente fazendo guerra ao resto dos filhos da igreja. E quantos não vão cair nesses desvários, nessas loucuras? Quantos, meus irmãos? Muitos. Muitos. E também o versículo 21. Versículo 21, olha só. Para que o contrário, para ele, ao contrário, interveio o juramento daquele que disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente. É esta aliança, da qual Jesus é o Senhor, e ele é muito superior ao sacerdócio comum, ao sacerdócio arônico e levítico. Além disso, os primeiros sacerdotes deveriam suceder-se em grande número, enquanto a morte não permitia que permanecesse para sempre. Este, Jesus, vive para sempre. Possui o sacerdócio eterno. O quê? Jesus possui o sacerdócio eterno. Essa mulher que vai destruir é o inferno que vai destruir, é a teologia da libertação que vai destruir, é a protestanzada que vai destruir? Não. Não é. Quem vai destruir? Quem vai selar o que Deus... Desselar o que Deus já selou? Quem é maior do que Deus? São Miguel responde, ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Essa mulher, Paulo disse, é as profundezas, é a nudez, é a fome, é a perseguição.
Quem vai nos separar do amor verídico verdadeiro? Da verdade, quem vai nos separar? Ninguém. Ninguém, cara. Pode ter certeza disso. Ei! Continua. Olha o versículo 26, ó. Tal é, com efeito, o sacerdote que nos convinha, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado além dos céus. Esse é o nosso sacerdote, Jesus Cristo de Nazaré. Como é que está ali o traço vermelho abaixo? Ó. Jesus era leigo, nunca foi sacerdote. Disse a assessora Terra Figueiredo. Ela pode dizer o que ela quiser. Ela pode dizer o que Coré disse, ela pode dizer o que Lutero disse, ela pode dizer o que o rei Henrique VIII disse, ela pode dizer o que ela quiser. É uma herética, é uma herege. É a heresia tentando se enraizar e se sustentar dentro da igreja. Não é? Quantas heresias não foram, durante esses 2000 anos, combatidas no século II ao século IV, né? até o século X, com Santo Antônio, o martelo dos hereges. E agora nós temos que fazer a parte que os santos entregaram a igreja a nós, para que nós, nos dias de hoje, possamos defendê-la. Com a verdade, doa quem doer, se custar a vida, se possível, e daí? Deve morrer defendendo a verdade. Quem são esses que vieram quem são esses que estão de veste branca, esses vieram do meio da grande tribulação? E daí? Você vai ter que morrer pela verdade? Jesus não disse isso? Quem der sua vida a mim, vai encontrar? Ei! Tem mais. Para por aí não. Olha só. Zacarias capítulo 6, versículo 13. Preste atenção. Zacarias capítulo 6. Olha isso. 6, versículo de número 13. Mas para que alguém não diga, isso pode ser outro sacerdócio, então vamos ler o versículo de número 12 para entrar no 13. Olha só. E lhes dirás, assim fala o Senhor dos Exércitos, eis o homem cujo nome é Rebento. Alguma coisa vai germinar de sua linhagem. Está falando de quem? Do sumo sacerdote Josué. E Jesus está dizendo que desse sacerdócio surgirá um rebento. Quem é o rebento? É Jesus. Surgirá outro sacerdote muito superior a ele. Está fazendo referência a quem? A Jesus. Vamos ver versículo 13. Ó. Ele é quem reconstruirá o templo do Senhor. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A construção do quarto templo, do quarto e último templo, o templo eterno, a aliança eterna, a igreja eterna, o templo eterno. E está lá, ó, construída lá a Basílica do Vaticano, o altar em cima do túmulo de Pedro. Tu és Kefas, sobre esta Kefas edificarei a minha igreja, quer físico, quer espiritual. Que a igreja é matéria física e espiritual. Ei! Ele é quem reconstruirá o templo do Senhor. Usará insígnias reais. Se assentará como rei sobre o seu trono. Jesus é rei, sim ou não? Sim. Terá um sacerdote à sua direita e reinará a perfeita paz entre eles. Ei! Jesus nunca foi sacerdote, é leigo. Olha lá. Jesus era leigo, nunca foi sacerdote. Quer mais? Capítulo 4 de Hebreus. Vamos voltar para Hebreus. Capítulo 4 de Hebreus. Capítulo 4 de Hebreus, versículo 16. Assim está escrito. O último versículo do capítulo. Aproximemo-nos, pois, confiante do trono da graça,
É isso mesmo? 4,14. Temos, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, Filho de Deus. Conservemos firme a nossa fé. Que Bíblia essa mulher anda lendo? Eu não duvido que essa altura do campeonato já saiu aí nesse encontro da CNBB que teve, né? Nacional. E disse que saiu uma nova versão de uma Bíblia. Só se no lugar onde diz que Jesus é sumo sacerdote, pelas várias vezes que aparece na Sagrada Escritura, que são o quê? São muitas, são mais de 50 vezes que aparece provando na Bíblia do Gênesis Apocalipse que Jesus é sacerdote. Só se tirar sacerdote e colocar leigo no lugar. Só se fizeram isso, adulteraram a Bíblia. Porque as versões que eu tenho aqui estão de acordo com essa. Você está vendo comigo. Você está escutando. 6:20. 6:20, vamos lá. O último versículo. Onde Jesus entrou por nós, como precursor, sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. A tradução da Ave Maria Nova diz pontífice eterno, que é ponte é o que liga, né? Pontífice eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ei! 8:1, que foi onde eu entendi aqui quando eu era protestante, que o homem não pode fundar a igreja. Veja só. O homem não pode fundar a igreja. Ela é fundada pelo Senhor. Mateus 16:18. O homem não pode fundar. O ponto essencial do que acabamos de dizer é este: temos um sumo sacerdote que está sentado à direita do trono da majestade nos céus. Temos um sumo sacerdote, é Jesus. Alguém pode dizer, não, ele era sacerdote aqui, no céu ele já não é mais. Eu estou mostrando, no céu nós temos um sacerdote, é Jesus, sentado à direita de Deus, ministro do santuário verdadeiro. Veja, ministro do santuário verdadeiro que ele fundou, que é seu corpo, do tabernáculo fundado por ele, erguido por ele e não por homens, da igreja fundada por ele e não por homens. Mateus 16:18. O que o homem funda é gambiarra, falsos cristos, se metem anticristos. Mesmo dentre vós surgiram lobos, saíram dos nossos porque não era dos nossos. Ei! E o versículo 6 também, ó, do 9, presta atenção. Assim, sendo, enquanto na primeira parte do tabernáculo, entra continuamente os sacerdotes para desempenhar as funções. Não, perdão, é 9:11. 9:11. Olha só, 9:11. Espera aí. Mas tem o versículo 6 do 8 também aqui, ó. Ao nosso sumo sacerdote, Jesus, entretanto, compete ministério tanto mais excelente quanto ele é mediador de uma aliança mais perfeita, selada por melhores promessas. Porque se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, certamente não haveria lugar para outra. Este é o sangue da nova e eterna aliança. Hebreus 12, 7, deixa eu ver se é 12:20, diz: Deus da paz, que no sangue da eterna aliança ressuscitou dos mortos o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só. Eterna aliança. Meus irmãos, mais 2 versículos para nós encerrarmos. 9:11. Porém já veio Cristo, sumo sacerdote dos bens vindouros. E é através de um tabernáculo mais excelente, mais perfeito, não construído por mãos humanas, isto é, não deste mundo. A igreja não é deste mundo. Veja, 7 de João, versículo 20. Eles não são deste mundo, como eu e tu, Pai, não somos deste mundo. A igreja de Cristo não é deste mundo. E ele virá buscar a sua igreja daqui. Porque ela não é desse mundo, ela é da eternidade.
Muito bem. Para nós encerrarmos o último versículo, capítulo 10, de 19 a 21. Por isso o motivo, olha o que esse sacerdote nos deu para nós entrarmos lá. Que como da minha carne bebe meu sangue tem a vida eterna. Olha. Por esse motivo, irmãos, temos ampla confiança de poder entrar no santuário eterno, na vida eterna, em virtude do sangue de Jesus, pelo um caminho novo e vivo que nos abriu através do véu, isto é, o caminho de sua própria carne e sangue, que como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna, vai estar luta minha. Que está dizendo, pelo sangue e pela carne de Cristo, nós vamos entrar no santuário eterno. Eucaristicamente falando. Versículo 21. É dado que temos um sumo sacerdote estabelecido sobre a casa do Senhor. Só na casa de Deus tem um sumo sacerdote estabelecido. Jesus Cristo, presente, vivo e real. É o pão vivo, é a Eucaristia. Ele é Eucaristia, pão vivo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Aqui está, meus irmãos. Ficou um pouco longo o vídeo, mas era necessário para mostrar esses. Eu poderia dar mais versículos? Poderia. Mas esse aqui tá bom. Só para refrescar a sua memória, que essa mulher disse uma heresia, que Jesus foi leigo. Nenhum canto na Bíblia mostra que Jesus foi leigo. Só se adulterarem a Bíblia. Por que a teologia da libertação odeia essa Bíblia aqui? Essa Bíblia é a Bíblia da editora Ave Maria, Bíblia Sagrada. Os padres teelistas da minha diocese, a maioria deles, eles odeiam a Bíblia da Ave Maria. Por quê? Porque a Bíblia da Ave Maria vem da Neo-Vulgata São Jerônimo, é a Bíblia completa. Deveria ser ela a oficial da liturgia da igreja. Não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Da Neo-Vulgata, que foi onde São Jerônimo colocou os originais aramaico e hebraico. Não é? Quando ele pede ao Papa São Damaso para ir para Israel, estudar, aprender o idioma hebraico. E aí nós temos hoje, que é conhecido como Neo-Vulgata, a versão que contém os originais grego e hebraico. A Vulgata Latina foi a primeira tradução de São Jerônimo, foi só do grego. Mas era essa Bíblia para estar na liturgia da igreja. E os teelistas mandam queimar, rapar fora essa Bíblia. E para você adquirir a Bíblia pastoral, que todo rodapé é teelista, marxista e diabólico. Você pega a explicação de João 6, não é? A partir do versículo 40, onde Jesus começa a falar do pão da vida. Pão vivo descido do céu, pão espiritual, o pão da Eucaristia, eles transformam no pão comum. O pão de cada dia, no rodapé, no ensinamento. Veja o quanto é diabólico a Bíblia pastoral. Meus irmãos, vamos aprender a doutrina, vamos defender a nossa fé. Bota a cara para bater que nem eu boto, que nem João Batista bota, que nem tantos outros botam. Abra canal. Católicos que estão enterrando o talento. Irmão João Batista do Rio Grande do Norte. Nós estamos esperando você. Não só é ficar, irmão, me perdoe, a sinceridade, só nos comentários não. Você tem muito a saber. Abra canal, abra página. Não quero abrir canal. Abra no Facebook. Abra lá no, sei lá, no Telegram, forme um grupo de zap de apologista. Dê aula ao povo. Faça a sua parte. Não fique, vamos dizer, no escuro não. Saia. Jesus nos chamou, Jesus disse, vós sois a nós batizados, sal da terra e luz do mundo. Nós temos que clarear os outros. Tem que botar a boca, a cara para falar. Certo? Eu sei que você é um grande apologista. Você tem ajudado muitas pessoas nos comentários, mas isso é pouco, irmão. Nós temos que... Você tem que ser cabeça, você tem que falar, você tem que, sei lá, abrir algo muito mais maior, cara. Para poder falar, para poder evangelizar. E tantos outros que têm tanto conhecimento, que é apologista, que fica só nos comentários, cara. Vamos sair das sombras, vamos botar a cara, vamos falar, é nós que vamos defender essa doutrina. Chegou o tempo dos leigos, é a voz dos leigos agora. É que os consagrados estão se corrompendo, em sua grande maioria. Ei! Acorda em nome de Jesus! Minha parte eu estou fazendo. No dia que Jesus for prestar conta, na parábola dos talentos, o que produziu 5, que recebeu 5 produziu mais 5, recebeu 3 produziu mais 3, mas o que recebeu um talento não produziu nada, enterrou o conhecimento que tinha. Porque não teve coragem de falar, teve medo, se escondeu. Servo mau, não, Senhor, eu sei quanto és severo, eu tive medo. Omissão. Eu não estou dizendo aqui com o nosso irmão João Batista do Rio Grande do Norte, que ele está se omitindo. Não, ele vem nos comerciais, nos comentários de muitos canais, ele tem evangelizado. Mas eu quero que você dê mais, meu irmão. Todos os outros apologistas querem que você dê mais.
do que isso. Participar de grupos, participar de eventos de apologética, de doutrinar um povo, não ficar apenas nos comentários. Entende? Se você quiser, estou aqui para ajudar no que for, em prol da evangelização. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Está aqui respondido essa herege com Bíblia. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.